Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa série de estudos. Hoje estamos no estudo número 3. Já vimos ali um pouco sobre a salvação pela graça, o plano da redenção que Deus elaborou na eternidade. Vimos também no estudo número 2 a importância, o significado e a função da lei de Deus. E hoje no estudo número 3 queremos falar com vocês sobre o dia de descanso que Deus separou para a humanidade, o dia de guarda. Bom, primeira pergunta que nós poderíamos fazer, será que realmente Deus separou algum dia de guarda? E se Ele separou, por quê? Qual seria a necessidade humana de Deus estabelecer um dia para que todo o planeta Terra, toda a raça humana viesse a observá-lo, viesse a guardá-lo, viesse a santificá-lo e a repousar nesse dia? Será que há realmente essa necessidade? Vamos ver então o que nesse estudo estamos sempre pautados pela Bíblia Sagrada. Vejamos então qual dia da semana o nosso Deus, Criador do céu e da terra, do universo, Ele separou para que o ser humano pudesse descansar, para que o ser humano pudesse observar. Então quero juntamente com você abrir aqui no livro de Gênesis, o chamado livro das origens, capítulo 2, no versículo 3 encontramos a seguinte passagem. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou o Senhor de toda a obra da criação que fizera. Bom, então como nós vemos aqui neste versículo, Deus separou o sétimo dia da semana para que pudesse ser um dia de descanso para a humanidade, um dia de repouso físico, mental, psicológico e também espiritual. Esse sétimo dia da semana, se você olhar na folhinha, no calendário, você vai chegar de domingo até sábado. Então, Deus aqui descansou no sétimo dia, Deus aqui abençoou o sétimo dia e o santificou, separando esse dia para fins benéficos para a humanidade, fins espirituais, fins no qual também poderia envolver repouso físico, mental, juntamente com a sua família. Então, essa seria a importância na visão e na ótica divina de se ter um dia para descansar. Nós não somos máquinas e também não fomos projetados para trabalhar ininterruptamente, não conseguiríamos chegar a esse alvo. Então Deus, em sua infinita sabedoria, separou o sétimo dia para que nós, assim, de forma bem detalhada, guardássemos esse dia, separássemos para isso. Bom, agora, será que esse dia que Deus separou lá no Éden, nós lemos aqui em Gênesis 2:3, onde Deus ainda havia estabelecido na criação o nobre casal, Adão e Eva, e havia colocado eles naquele jardim para que povoasse a terra de seres santos, seres humanos santos, sem nenhuma deficiência física, mental e de nenhuma ordem. E o plano de Deus é que o homem então viesse a povoar a terra de pessoas perfeitas, belas e santas, e essas pessoas, mesmo sem pecado, viessem a ter um dia dentre os 7 do ciclo semanal para o descanso. Bom, e esse dia deveria permanecer como um dia de descanso por toda a eternidade, para toda a raça humana, mesmo depois que surgisse o pecado, como surgiu no contexto bíblico que nós já conhecemos, que vimos no primeiro dia e no segundo dia de estudo. Bom, então a colocação que eu quero trazer para vocês é a seguinte: após o pecado de Adão e Eva, após eles serem expulsos do jardim do Éden, o homem, a raça humana, deveria continuar guardando o sábado? E se deveria, eles continuaram a guardar? Pelo menos aqueles que estavam voltados com suas mentes para Deus e para as coisas espirituais? Quero ver com você que um dos patriarcas, o mais famoso da Bíblia Sagrada, talvez o pai deles, podemos mencionar assim, no capítulo 26 do livro de Gênesis, no versículo 5, encontramos aqui o chamado pai da fé, Abraão. Abraão era um grande patriarca e este patriarca, Abraão, ele tinha em mente, justamente como teve Adão e Eva em mente, que Deus havia estabelecido em sua lei, em um dos 10 mandamentos, no caso o quarto na ordem, para o dia de descanso, que seria o sábado. E Abraão também guardou o sábado. É interessante observar isso aqui e notar que quando Deus chama Abraão para sair do meio da sua família, da sua parentela, não havia nenhum judeu na face da terra. Não havia nenhum israelita ainda. E Abraão já tinha o conhecimento da guarda do sábado. Quero ler aqui com você. Diz assim Gênesis 26:5. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Muito bem, se Abraão guardou o mandamento do Senhor Deus, se Abraão guardou as suas leis, naturalmente
ele guardou também o quarto mandamento na ordem dos 10, que diz para guardar, que diz para santificar o sábado. Você percebe? Então, a lei de Deus, como nós vimos no estudo anterior, era uma lei que foi estabelecida para toda a raça humana. E se a lei de Deus foi estabelecida para toda a raça humana, o quarto mandamento está incluso nesta lei, escrita pelo dedo de Deus, onde ele pede-nos para lembrar do dia que Deus sabia que a humanidade iria esquecer, que é a guarda do sábado. Bom, e como nós podemos ir agora observar outro ponto interessante, é que a lei de Deus, aquela famosa lei de 2 tábuas de pedras escrita com o dedo de Deus, essa foi a caneta que ele usou para escrever os 10 mandamentos, ela foi entregue a Moisés do ponto de vista palpável, porque a lei antes do Sinai, do capítulo 20, ela era passada de forma verbal. Então Abraão, o próprio Adão, Eva, Abel, Caim, todos os seres humanos antediluvianos, eles conheciam a lei de Deus de forma verbal, não havia necessidade da escrita. Mas quando o povo foi degenerando, tanto fisicamente como também do ponto de vista do caráter e espiritual, houve-se a necessidade então de Deus escrever os 10 mandamentos em tábuas de pedra, lembrando que a pedra é símbolo da eternidade, a pedra não desgasta, não se acaba com o passar do tempo, os séculos e até milênios, e Deus escreveu a sua lei em tábuas de pedra para que perdurasse para sempre. E quando Deus escreve a lei dos 10 mandamentos em tábuas de pedra, e ele entrega para Adão no Jardim do Éden, e mais futuramente ele fala verbalmente, melhor dizendo, para Adão no Jardim do Éden, mas futuramente ele entrega para Moisés, essa lei, é interessante notar que ela deveria permanecer para sempre, porque é a transcrição do caráter de Deus. E aqui, eu quero ver com você, no livro de Êxodo, capítulo 16, bem antes de Deus entregar a sua lei para Moisés, bem antes, o povo já tinha um conhecimento da guarda do sábado. E por ter conhecimento da guarda do sábado, o povo então deveria guardá-lo bem antes de ser entregue no Sinai. Gênesis 16, 23 diz assim: Ele lhes disse, Deus falando, isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Observe esta expressão, santo sábado do Senhor. Então o sábado não era de Moisés, nem dos judeus e nem de nenhum ser humano específico, ou cultura ou raça. O sábado era especificamente de Deus, porque ele havia guardado no Éden, o próprio Deus, depois ele havia abençoado e santificado. Então o sábado é o sinal de identificação entre Deus e o verdadeiro adorador. No versículo 23 continua dizendo assim, o que vocês quiserem cozer no forno, cozeio, e o que vocês quiserem cozer em água, cozeio em água. Tudo que sobrar, ponde de lado para amanhã. No versículo 30 diz ainda assim, assim repousou o povo no 7º dia. Vocês observaram que realmente, antes de chegar ao capítulo 20 de Êxodo, que é onde Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés em tábuas de pedra, 4 capítulos antes, ou seja, cerca de 3 meses antes, aproximadamente, isso falando em tempo cronologicamente, Deus já havia pedido para o povo guardar o seu sábado muito antes de chegar no capítulo 20. Isso por quê? Porque o sábado já era um mandamento específico e estabelecido por Deus há muito tempo atrás. Bom, agora, será que foi apenas Adão e Eva do Éden que guardaram o sábado? Abraão que guardou os mandamentos, como nós lemos em Gênesis 26? Também aqui o povo ali no deserto, antes de chegar no capítulo 20, já guardava o sábado? Ou todas as gerações subsequentes, após cada um desses nomes mencionados, também guardaram o sábado? Vamos ver que o sábado ele era não restrito a uma nação. O sábado não era restrito a uma cultura. O sábado era um mandamento estabelecido por Deus no Éden, portanto, deveria ser divulgado para toda a humanidade. E aqui eu quero, juntamente com vocês, abrir o livro de Isaías e vocês vão ler comigo que a guarda do sábado deveria ser pregada, divulgada por toda a nação de Israel, por todo o mundo, por todo o globo terrestre naquela época. Então, nós encontramos no capítulo 56 de Isaías, versículo 2 e versículo 6, vai nos dizer, até o 6, vai nos dizer assim, bem-aventurado, diz aqui a palavra do profeta, bem-aventurado o homem que fizer isto. Observem que aqui é o homem, não é o judeu, não é o israelita. Bem-aventurado o homem que fizer isto. E o filho do homem que lança mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Não digo o estrangeiro, olha só, o estrangeiro, que se houver chegado a Deus, de todo me apartará o Senhor do seu povo,
Nem tampouco digo eunuco, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados. Deus novamente se identifica como o autor do sábado. Então o sábado é de Deus, o sábado é do Senhor Deus, Criador, não é do judeu, não é do israelita, não é do adventista, não é de nenhuma raça ou religião específica. O sábado é de Deus. Então o versículo diz assim, aos eunucos que guardam os meus sábados, diz o Senhor, e escolhe aquilo que me agrada, e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os estrangeiros que guardarem o sábado não profanando e os que abraçarem a minha aliança. Então o sábado era um dos 10 mandamentos da lei de Deus, que Deus havia estabelecido a princípio com Adão e Eva no Éden, depois com a humanidade toda, que veio pós Adão e Eva, e depois ele estabelece, é claro, essa aliança com o povo de Israel. Por quê? Porque seria eles o povo de Deus na terra. Mas o sábado era um mandamento que deveria governar a raça humana, como os outros 9 também. E aqui no capítulo 56 do profeta Isaías, isso fica claro para nós, que o sábado era para o estrangeiro, como é hoje também para o estrangeiro, para mim, para você e para toda a raça humana. Bom, mas alguém pode questionar, eu posso fazer então durante a semana, já que dentre 7 dias eu devo guardar um como dia de descanso para mim, para minha família, para ter mais ligação e conexão com Deus, eu posso fazer da semana, dentre os 7 dias, o meu sábado, porque em hebraico a palavra sábado significa descanso, então eu posso fazer o meu descanso conforme a minha agenda, o meu tempo, a minha vontade. Não funciona bem assim. Por quê? Porque Deus, ele é muito específico quando diz algo, quando estabelece a sua vontade para a raça humana. Se você abrir comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, onde Deus faz ali a promulgação da sua lei, no capítulo 20, especialmente aqui, dentre os 10 mandamentos, do versículo 1 até o versículo, se você pegar aí até o versículo 17, encontra-se aí os 10 mandamentos. Mas eu quero aqui do versículo 8 até o 11, porque ele é específico no 4º mandamento, que é o sábado. Diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então Deus faz referência direta ao 7º dia da semana, o sábado. E ele diz no versículo 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, Deus ele é muito específico, como eu mencionei. Ele estabeleceu no calendário que o 7º dia da semana fosse, e ele continua sendo até hoje, o sábado. Se você for consultar a folhinha, o calendário, você vai encontrar o domingo, o 1º dia, a segunda, como o próprio nome já diz, segundo dia, a terça, o 3º dia, e assim até a sexta. E o sábado é chamado de sábado, que é o 7º dia da semana. Então não dá para você escolher dentre os 7 um dia de descanso, porque ele já foi escolhido pelo Criador da humanidade. E o Criador estabeleceu que deveria ser o sábado o dia de descanso, o dia de guarda e o dia de santificação, um dia que deveria ser devotado a Ele, as coisas espirituais, deveria ser devotado esse dia também à comunhão com a família, um dia onde você para, desacelera das atividades seculares e procura conectar com Deus e de maneira mais próxima com sua família, sua esposa e filhos, e ali passa um dia em deleite, em alegria com aqueles que você ama, que no caso é Deus e todos os seus familiares. Bom, agora quero ir num tópico seguinte aqui. Nós vimos até aqui alguns textos do Velho Testamento, mas será que no Novo Testamento, com o advento de Cristo, o primeiro advento de Cristo, será que o sábado continua sendo guardado por Jesus, pelos discípulos, pelas mulheres piedosas que viviam ao lado de Cristo, como sua mãe e outras mais? Será? Vamos consultar aqui na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vamos ver aqui o exemplo maior, o exemplo do nosso Mestre e Salvador Jesus, onde a Bíblia descreve que Cristo tinha, dentre os 7 dias da semana, também o hábito, a cultura espiritual, vamos poder chamar assim, né, de obedecer o 4º mandamento também. Então, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, está escrito assim, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, a igreja da época, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então, você se lembra que Jesus, por profissão, era carpinteiro, trabalhava com madeira, profissão que ele aprendeu com seu pai de criação, José. Mas
não encontramos na Bíblia Sagrada Jesus abrindo a carpintaria no sábado. Pelo contrário, no sábado Jesus tinha a carpintaria fechada na sexta-feira, antes do pôr do sol, e no sábado ele ia para a igreja. Ele não ia para a carpintaria trabalhar. Por quê? Porque ele era fiel à lei do seu Pai, à lei de Deus. Então Jesus, o nosso Salvador, o nosso exemplo máximo, também guardava o sábado. Era o seu costume e o seu hábito, porque estava dentro do seu coração a lei de Deus. Ele mesmo, através do profeta, ele diz, né? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, porque a tua lei está dentro do meu coração. Ainda no Evangelho segundo Marcos, nós podemos encontrar aqui no capítulo 16, versículo 1 e 9, a seguinte declaração. Passando o sábado, observe que o sábado terminava no pôr do sol do próprio sábado, né? No sábado não começa à meia-noite de sexta-feira, ele começa no pôr do sol de sexta-feira e vai no pôr do sol de sábado, conforme está em Gênesis, o início e o fim de cada dia. Gênesis capítulo 1, se você ler, você vai ver a descrição de quando começa um dia e de quando ele termina. Ali está o princípio do ciclo semanal. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. Jesus já havia morrido, sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, havia sido enterrado antes do pôr do sol. Essas mulheres piedosas aqui que seguiram Jesus, se o sábado não fosse mais para ser guardado após a morte de Cristo, elas seriam as primeiras a ter esse conhecimento e essa luz, o que elas não fizeram, pelo contrário, elas esperaram passar o sábado para comprarem, porque o sábado era um dia que realmente eles devotavam a Deus, exclusivamente a Deus, e a nenhuma atividade secular, a compras, a vendas, feira ou outra coisa qualquer. No versículo 9 diz assim: tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Vocês notaram que Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, no caso aqui o domingo, o amanhecer do domingo. O primeiro ponto é que isso não torna o domingo sagrado, porque a Bíblia não diz, e o outro ponto a observar aqui é que Jesus passou também o sábado na sepultura, descansando fisicamente. Ele morre propositadamente na sexta-feira para poder passar o sábado na sepultura, descansando, repousando literalmente, fisicamente, mentalmente, porque Jesus morre e entra no estado de sono da morte, daqueles dias ali, completando ali o ciclo de 3 dias mais ou menos na cultura judaica, que seria a parte da sexta-feira da tarde, a parte do sábado todo e uma parte do domingo de manhã. Então Jesus descansou em todo o processo das 24 horas do sábado, uma parte da sexta e uma parte do domingo. Porque o plano dele era fazer algo semelhante na criação e na redenção. Na criação ele conclui sua obra na sexta-feira e descansa no sábado. Na redenção ele conclui sua obra com sua morte na sexta-feira e descansa também no sábado. Isso é algo que nós devemos analisar, porque Deus sempre faz as coisas com um propósito para que o homem entenda que sempre tem algo a nos ensinar por trás. Bom, mas além de Jesus ter guardado o sábado, as mulheres piedosas, Maria, sua mãe, Maria Madalena e outras mais, guardaram também o sábado, os discípulos de Jesus também guardaram o sábado. Jesus recomendou aos seus discípulos. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, vamos abrir aqui juntamente comigo, e você vai observar que Jesus aqui faz um apelo especial para os discípulos, para um acontecimento que ocorreria no ano 70 da nossa era, da qual Jesus havia sido já lá atrás, no passado, morto, ressuscitado e ascendido ao céu. E nesse contexto aqui, mais ou menos 30 e poucos anos depois da ascensão de Cristo, os discípulos estariam ainda aguardando o sábado. Mateus, capítulo 24, versículo 20, diz assim Jesus: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O capítulo 24 de Mateus está no contexto de Jesus mostrar para os discípulos acontecimentos que antecederiam a destruição de Jerusalém. E se você consultar, aí o Google mesmo, a internet, a destruição de Jerusalém, ela se deu por volta do ano 70 da nossa era, pelo imperador Tito, imperador romano, onde ele, na época, era general, ele massacrou e destruiu mais de 1 milhão de judeus, cercando Jerusalém e destruindo toda aquela cidade. E dali para frente houve a diáspora, né, judaica, onde os judeus se espalharam por todas as partes do mundo. Bom, mas a questão é que Jesus pediu, olha, Jerusalém vai ser invadida, Jerusalém vai ser destruída, mas vocês orem, meus discípulos. Jesus falou para Pedro, para Tiago, João, orem para que esta fuga de vocês precisarem sair de Jerusalém, fugirem, para não morrerem na destruição que ocorrerá, para que essa fuga não caia no inverno. Por que não? Porque eles morreriam de frio intenso ao fugir de Jerusalém, ao dormir em noites nas florestas, nos matos. Eles não suportariam o frio e morreriam.
E também Jesus pediu, ore para que também não ocorra no sábado. Por que não? Porque no sábado eles estariam nas igrejas, nas congregações, adorando a Deus e não teriam como fugir. E a história comprova isso, que a fuga se deu no outono, porque eles oraram, Deus ouviu a oração deles, e a fuga não se deu no inverno, a fuga se deu no outono, e também a fuga não se deu no sábado, se deu na quarta-feira. Então, se Cristo fez esse apelo para que a fuga não ocorresse no sábado, por que então Jesus fez esse apelo? Porque o sábado era um dos 10 mandamentos que permaneceria para sempre. Não poderia ser abolido, não poderia ser dissolvido. Então aqui nós temos uma prova de que os discípulos deveriam se preocupar com o sábado futuramente. E isso ocorreu realmente. Bom, mas os discípulos guardaram o sábado, não apenas em várias etapas, em várias situações. Eu quero também ler com vocês outra ocasião que nos prova que os discípulos continuaram a guardar o sábado, mesmo após a morte de Jesus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 54, nos diz assim: logo após a morte de Jesus, Nicodemos, José de Arimateia e outras pessoas foram lá e tiraram o corpo de Jesus do madeiro e foram enterrar. E era sexta-feira no final do dia. E aqui diz assim, no versículo 54, era o dia da preparação, sexta-feira, e ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram a José e viram o sepulcro, e com o corpo como ali foi depositado. 56. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Você observou? Então aqui diz que eles repousaram no sábado, conforme o mandamento, não conforme o costume. Porque a guarda do sábado não era uma cultura judia, não era um costume israelita, era um mandamento da lei de Deus. E se era mandamento, deveria ser guardado antes, durante e após a vida de Jesus aqui nesta terra. Como assim foi? E os discípulos, depois que alguns foram dispersos, depois Deus chamou Paulo para também se ingressar ali no corpo apostólico, e Paulo, o grande apóstolo da fé e da coragem, o apóstolo da graça, o apóstolo do evangelismo. Será que Paulo também guardava o sábado? Nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, vamos conferir comigo? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 2, diz assim: Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras. Paulo também tinha o hábito, o costume de separar o sábado para guardar e para ir à igreja, para cultuar a Deus e ali observar e entrar em conexão com os céus. Percebe? O grande apóstolo Paulo também teve esse costume e esse hábito porque fazia parte não apenas da sua cultura, mas fazia parte também da sua vida, porque ele observava a lei de Deus, guardava com amor e com dedicação. Se você observar comigo aqui, o capítulo 13 de Atos ainda tem outra ocasião que Paulo e Barnabé também vai entrar em ação a questão da guarda do sábado na vida deles. Diz assim, capítulo 13 de Atos, versículo 42. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo rogou que no sábado seguinte lhes dissessem as mesmas coisas. Se, após a morte de Jesus, o dia de guarda fosse o domingo, eles deveriam rogar a Paulo que viesse no domingo. E Paulo também seria o primeiro a dizer para ele, olha, vocês estão perdendo o tempo de vocês guardando o sábado, vamos guardar o domingo. Mas não encontramos isso nas Escrituras. Pelo contrário, no versículo 44, olha o que encontramos. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os discípulos, eles realmente entendiam e sabiam que o sábado fazia parte da lei de Deus, dos 10 mandamentos. E por isso que eles separavam com cuidado, com bastante atenção para guardar esse mandamento. E se nós formos ver, ainda, quero chegar na parte conclusiva desse estudo com você, se nós formos ver o grande apóstolo de Jesus, o apóstolo amado João, quando foi preso na ilha de Patmos, aquela ilha grega, João teve sua primeira visão no sábado. Sabiam disso? Vamos conferir comigo? Apocalipse capítulo 1, versículo 10 diz assim: eu, João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aí você pode dizer, mas aqui não falou que ele foi arrebatado em espírito, que ele teve a primeira visão no sábado? Aqui falou que ele foi arrebatado no dia do Senhor. Sim, e qual é o dia do Senhor? E aí, se nós formos usar o profeta Isaías, no capítulo 58, nós vamos descobrir que o dia do Senhor, que João foi arrebatado em espírito, o qual ele teve a primeira visão,
Esse dia do Senhor, conforme Isaías 58, versículo 13, diz assim: se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Então Deus se identifica com o santo dia sendo o sábado. Por isso que João diz, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E quando você vai para o mandamento, Êxodo 20, versículo 8, lá diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias o Senhor, teu Deus, fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E no 7º dia o Senhor, teu Deus, descansou. Então, o dia do Senhor, que João foi arrebatado, não há dúvida nenhuma que é o dia de sábado. Porque a Bíblia assim o descreve. A Bíblia assim o diz, a Bíblia assim o estabelece. E querido amigo e querido ouvinte, para concluir, o sábado ele está dentro do contexto bíblico de Gênesis a Apocalipse, do começo da criação desse planeta até a restauração dele pós-destruição final, quando Cristo voltar nas nuvens de glória e construir um novo planeta Terra, um novo céu, uma nova vida, um novo paraíso. Adivinhe, nós, toda a humanidade salva da presença do pecado, salva para sempre, viveremos uma eternidade, podemos até dizer aqui redundante, né? Infinita, uma eternidade infinita, viveremos e teremos novamente o sábado para descansar, mesmo no contexto fora desse que nós hoje vivemos, de fora do contexto de trabalho, de suor e de cansaço. Isaías 66, versículos 22 e 23. Como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer, estão no futuro, estarão diante de minha face, diz o Senhor Deus. Assim estará a vossa posteridade e o vosso nome. Agora no 23. E de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor. Então, no futuro breve, quando Deus destruir esse planeta e construir um novo planeta, todos os salvos continuarão a guardar o sábado. E sabeis por quê? Porque o sábado estava no contexto divino no Éden, quando ele fez Adão, Eva e fez um belo mundo e entregou na mão daquele nobre casal. O sábado estava ali. Quando Deus terminou a obra da criação no 6º dia, abençoou o sábado, santificou o sábado, guardou o sábado, onde não havia pecado ainda. E quando esse planeta Terra for restaurado novamente, e tudo for perfeito e bonito e belo, como era antes, novamente o sábado estará presente. Por quê? Porque o homem precisará de um dia exclusivo para estar na presença de Deus. Apesar de não haver mais pecado, mas teremos um dia exclusivo diante do trono de Deus, toda a humanidade o adorando ali num período de 24 horas intensa. E essa experiência pode ser sua, pode ser minha, se Deus assim nos ajudar. E Ele quer nos ajudar para isso. Que Deus te abençoe. Faça do sábado a sua experiência, um dia de guarda, e você receberá uma bênção de Deus. A bênção da obediência, a bênção da fidelidade e especialmente a bênção de ter a companhia de Deus ao seu lado durante todos os momentos e as horas que há no sábado. Que Deus te abençoe e te ajude a fazer essa experiência, hoje e sempre. Amém.